vamos falar de namorar, não rola, não rola porque eu não sei o que fazer. Eu sinto que eu não sei mais fazer aquilo, né? Ou eu sinto que eu não sei mais namorar, eu sinto que eu não sei mais transar, ou eu nunca soube. Porque por trás dessa confissão tem uma dúvida, né? E tem um julgamento de que eu nunca soube fazer isso. Isso é muito frequente, que permeia, né, as mulheres que estão então casadas, as mulheres que estão solteiras, que não, né, nunca tiveram pouca experiência, pouca parceria. Então, ouço, né, muito essas confissões. Quem sou eu que ouve essas confissões? Eu sou Tatiana, fisioterapeuta integrativa e sexóloga, e eu ensino mulheres com mais de 45 anos a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Esse é o trabalho que eu tenho feito nas redes, tá? E de fato, né, tô aqui para dar a triste comunicação que de fato a gente não sabe o que fazer, porque nós nunca aprendemos sobre isso. Porque isso é, né, saber namorar, saber o que fazer, saber performar, mas tudo é muito voltado assim para fazer para o outro, né? E quando as mulheres, né, as que se sentem sabendo como namorar, na hora que a gente vai conversar de verdade sobre a satisfação, sobre aquilo que realmente elas colhem, é muito pouco, né? Então, às vezes, se atua, nenhum problema em atuar quando isso tem uma conexão, quando isso faz sentido para você, e esse atuar, ele é uma coisa de mão dupla, né? Ele reverte, né? Então essa atuação, ela pode existir, né? A gente sim pode aprender coisas, mas o objetivo aqui não é ensinar esse tipo de coisa, né? Então, por que nós não sabemos? Por que nós não aprendemos? É preciso identificar. E é preciso aprender? Sim, é preciso aprender, porque se essa reflexão, se essa pergunta te toma, se essa pergunta te invade, é porque existe um incômodo com uma situação que não está acontecendo, né? Ou dentro do seu relacionamento, ou você nem vai em busca de um relacionamento porque você tá essa brasa apagada. Às vezes tem até um fogo, né? Mas existe tanto sentimento de inadequação, tanto julgamento próprio, que qualquer perspectiva de se relacionar com o outro e nessa questão de eu não sei o que fazer, a gente se bloqueia. Então vem aí, né, o tão famoso assim, o autossabotador, porque a qualquer perspectiva de interação, se você tá nesse lugar de pouca autoestima, de não saber, você não vai. E se você quer sair da relação, mas você morre de pavor disso aí, essas 3 condições que eu coloquei, a gente também nem sai, porque deixa eu ficar quieta aqui no meu canto, pra que se vai mexer com isso nessa altura do campeonato? Nessa altura do campeonato, gente, tem vida pela frente, né? Eu brinco não, é seríssimo assim. Até o último dia que a gente viver tem vida, então isso é vida, né? E se existe essa insatisfação, existe um motivo real, legítimo para a gente trazer esse aprendizado. Por aprendizado. Como é o nosso aprendizado? O aprendizado do sexo é na prática. E uma prática mal e porca, né? Como que a gente aprende as coisas? Eu vou aprender a escrever, eu vou aprender a fazer um crochê, eu vou aprender a fazer uma comida. A gente aprende, pratica e melhora. A primeira vez que você escreveu, né, quando você foi alfabetizada, doía a mão. Você demorava um tempo para escrever algumas letras, algumas palavras, e a sua mão doía, e aquilo era feito, né, de uma maneira muito precária. E depois a prática foi trazendo melhora, né? Como a prática do cozinhar, a prática de qualquer coisa. A prática de uma atividade, a prática de uma dança, a prática de qualquer coisa. A prática a prática sexual, a prática do namoro, a prática desse soltar também é a mesma coisa. Tem gente que tem letra bonita de cara. Tem gente que aprende a fazer comida, a mesma receita de bolo e de cara pega. Tem gente que aprende a dançar numa velocidade. E tem gente que aprende aquilo com muito esforço e demora um pouco para pegar.
Aqui é a mesma coisa. E o que eu vejo são mulheres sem compaixão pelo seu próprio processo, sem compaixão pela sua história, com uma expectativa e com uma cobrança. Temos esse chicote constante, assim, que nos obriga, nós olhamos para o lado e nos cobramos de fazer rápido e de maneira perfeita. E quando na primeira vez que a gente faz, que não será feito de uma forma perfeita, claro, tudo que a gente está aprendendo, e nós estamos aprendendo a questão do sexo, porque nós nunca aprendemos na nossa vida. O que você já aprendeu, gente? O que você aí já aprendeu? Talvez alguma outra, mas o que a gente aprende disso? A gente aprende aula de ciências. Que aula de ciências a gente aprende, sabe o quê? Que o órgão genital da mulher se chama vagina. A gente nunca aprendeu que a gente tem uma vulva, a gente nunca aprendeu do clitóris, do formato do clitóris. Ninguém nunca aprendeu isso, eu não aprendi isso, aprendi isso recentemente. A gente não aprende sobre o nosso prazer. Com quem que a gente aprende? A gente aprende com um homem que sabe sobre ele. Provavelmente ele sabe mais sobre ele do que nós sabemos sobre nós, porque o homem sempre é incentivado, né? Então, se tem um menininho e uma menina e o menino tá lá com a mão dentro da calça brincando com o pintinho, assim, nem olhando, mas né, com a cosquinha ali, a mãe passa direto, finge que não tá vendo, se tem alguém perto fala que é feio, né, e esconde, mas normalmente não se repreende, se observa. Se tiver uma menina com a mão ali, ela vai ser repreendida e vai ser falada. É claro que a gente tem que ensinar para não fazer isso em público, etc. Né? Eu quero trazer aqui parâmetros de que a gente não aprendeu. Aí a gente aprendeu sobre a nossa sexualidade, a gente colocou a expectativa de que a gente arrumasse um homem, né? Se a gente está falando de relação hétero aqui, porque se eu me abro a falar de relação homossexual, já é um avanço danado, né? Mas às vezes tem duas mulheres em uma relação homossexual que ambas não se conhecem. E aí, né, nem sempre dá bom, né? Assim, é um aprendizado da mesma forma, vale para todo mundo. Então, o que a gente espera, gente? Que o homem saiba sobre a gente. E foi nesse aprendizado que a gente acha que nós estamos com o nosso arcabouço de aprendizado sobre sexo. Mentira, ele não conhece. Talvez ele tenha tido um treino, né, dependendo da época, da geração, com uma prostituta, que pode ter ensinado ou não, se ele teve essa demanda. A gente vê muitas dessas histórias, né? De uma prostituta que ensinou um homem sobre as mulheres. Quando esse homem se sentia à vontade ali, porque na grande maioria isso é uma violência para o menino também. Então vejam, ele sabe no máximo como funciona o prazer dele, como funciona a sexualidade dele. Ele não conhece nada sobre a gente e nós não conhecemos também, até que a gente parta para o aprendizado. Só que não tem escolinha, né? Então isso que a gente está fazendo aqui hoje é maravilhoso, né? Hoje nós temos oportunidade de aprender.